Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre Roma, agora sobre guerras púnicas, generais, triunviratos. Nós já aprendemos um pouquinho que Roma se tornou uma capital do mundo antigo a partir de uma vila. É claro, um território muito cobiçado por outros povos. Roma então acabou formando um exército poderosíssimo, a famosa formação tartaruga que nós estamos vendo aqui na figura. Lá no início a ideia era defender o território, mas depois para as novas conquistas que se seguiam. As guerras púnicas foram muito famosas, aconteceram 3 guerras púnicas. Veja só, o interessante é entender aqui o seguinte, aqui nós temos o mar Mediterrâneo, no centro do mar Mediterrâneo, ao sul da Itália ou da Península Itálica, nós temos ali a ilha da Sicília. Cartago dominava esta região e Cartago era no norte da África. Não sei se vocês lembram, mas ela foi fundada pelos fenícios, o antigo povo do mar. A disputa era pela ilha da Sicília, portanto, entreposto comercial do mar Mediterrâneo. A estratégia dos cartagineses era, no entanto, utilizar animais, elefantes, principalmente em despenhadeiros, para fazer com que os seus inimigos não conseguissem ter sucesso sobre as guerras. Ele esmagava tudo que viesse pela frente, é como você imaginar um tanque de guerra que vem abrindo o caminho. No entanto, não adiantou nada, mesmo eles colocando aquelas couraças de aço, os romanos acharam um meio de derrubar essa estratégia, fazendo com que eles conseguissem dominar ali todas as regiões que até aquele momento ali dominada por Cartago. Entendemos aqui que a partir deste momento a ilha da Sicília passa a ser dos romanos e ela começa a controlar ali o mar Mediterrâneo, o que vai favorecer muito a sua expansão. Naquela época existiam muito os cavaleiros, né? Eram os homens novos. Na verdade, eram cidadãos romanos enriquecidos graças à expansão do império. Então eles vinham da classe média, plebeia, que queriam espaços políticos, apoiando que os podiam favorecer, ou quem os podiam favorecer. É muito interessante entender aqui que os mais poderosos na República, nesse período ainda republicano, eram os líderes do exército e da religião. Nós temos a figura dos generais ali e a figura dos patriarcas, ou mais conhecidos também, antes mesmo de existir o cristianismo, como os papas. O período dos generais foi um período muito importante. O general Mário, ele foi um importante general. Ele acabou fazendo pagamento de soldo aos guerreiros, os soldados, né? Por isso soldo, soldados, e na verdade tem a ver com sal. Eles recebiam esse dinheiro em sal de salário, que fazia parte do seu salário. Isso é uma concessão de terras também para cada soldado depois de 25 anos dentro do serviço militar, estimulando muito então que as pessoas entrassem para o exército romano. Ele era um ditador, no entanto, muito popular, chegando ao poder por vias ilegais, mas chegou ao poder. Depois nós temos ali também, mais à frente, o general Sila, que fazia assim premiação pela cabeça de líderes de revoltas. Então um soldado que conseguisse prender os líderes inimigos, eles acabavam aí sendo premiados. Também chegou ao poder com muita corrupção de forma ilegal. Neste contexto surge então um general que fica muito famoso na história, o general Júlio César. Haveria necessidade aqui de se dominar Roma de uma forma diferente, porque a República estava tendo um excesso de corrupção muito grande. Então o que aconteceu? Foram escolhidos então 3 grandes generais para que pudesse ali liderar Roma, no lugar então daqueles republicanos. Na verdade, a República continuaria, a diferença é que eles acreditavam que os generais estavam mais preparados para dominar Roma. Pompeu, Júlio César e Crasso, então, foram os 3 generais que formaram o primeiro triunvirato. Esta palavra significa um governo a partir de 3 generais. Esses 3 eram os governantes de Roma nesse período. O primeiro triunvirato, então, nós temos ali o Crasso, ele morre em combate.
fica só Pompeu e Júlio César. No entanto, os dois disputam poder. Júlio César torna-se o membro principal do primeiro triunvirato. Então, neste caso, ele passa a ser o governante mais poderoso de Roma. Ele buscou centralizar o poder em suas mãos, onde ele estabeleceu uma verdadeira ditadura, acumulou muitos cargos importantes na política romana e pretendia que seu poder fosse vitalício, ou seja, durasse toda a vida dele e quando morresse ainda passasse para o seu filho, né? Então fosse vitalício e hereditário. Só que isso diminuiria o poder do Senado, que, muito bravo, resolveu fazer então uma trama contra Júlio César. No ano 44, Júlio César foi assassinado na escadaria do Senado por uma conspiração liderada por Cássio e seu filho adotivo Brutus. Daí a famosa frase, né? Até tu, meu filho Brutus, porque Brutus acreditava mesmo que o Senado iria apoiá-lo para, quem sabe, uma futura governança. No entanto, não foi exatamente isso que aconteceu, mas o fato é que Júlio César foi assassinado. Forma-se então um segundo triunvirato, agora com os generais Marco Emílio Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. Todos defendiam ideias de César, mas disputavam o poder. Lépido ficava em segundo plano, Marco Antônio acaba no final se suicidando, o que vai fortalecer muito quem? Caio Otávio, ou Otávio Augusto. Na verdade, esse nome Otávio Augusto vem só depois que ele é general. Ele se chamava mesmo Caio Otávio, sobrinho de Júlio César, tornando-se então o primeiro imperador romano, ele mesmo. Com o Caio Otávio, ele se auto-intitula Otávio Augusto, ou Otávio Divino, né? Otávio Deus. E ele se autodeterminou o imperador romano, por isso ele é considerado o primeiro grande imperador romano. E nos próximos vídeos falaremos ali do Império Romano. Assistam mais vídeos do canal. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!